Jesus, amém? Deus tem me colocado em muita prova, viu, irmão? Deus quer tratar muito comigo, ensinar muita coisa, que eu tenho passado muita prova. Mais uma vez eu estou aqui, né? Passando mal, sem dormir direito, mas estamos aqui pela graça do Senhor. O Senhor há de falar aos nossos corações, como Ele já tem feito. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 12, dos versículos 1 ao versículo 13. Se você pudesse colocar de pé à medida que você for encontrando. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13. Enquanto os irmãos estão localizando aí, eu quero aproveitar para fazer um convite para você. A gente não fez o flyer ainda, mas no dia 31 de maio nós vamos ter o nosso encontro de famílias. Todos os anos a gente faz esse dia, onde as famílias têm a oportunidade de estarem juntas, conversarem, passar um dia alegre. Nós vamos estar ali no sítio do Vandair, no bairro Plataforma. Dá para ir até de ônibus. Aí, né, tem que andar um pouquinho, mas dá para chegar. E também a gente pode combinar aí, né? O importante é que todo mundo chegue. Carro tem muito aqui na igreja, né? É só a gente combinar. Mas é um local bem fácil de chegar. E nós vamos passar o dia ali. Nós vamos ter das 9 às 17 para estarmos ali. O pastor Wendel, não é isso, irmão Renato? Vai estar com a gente lá. E a gente vai ter momentos para crianças, né? E vamos ter um almoço delicioso ali em família. Então, se organize para você estar com a gente. O valor é R$20, as crianças não pagam. O valor é um valor, assim, irmão, só para ajudar a custear o evento, né? Mas eu tenho certeza que você, mesmo que você não possa contribuir com esse valor, você será muito bem-vindo. É só você falar comigo, com a irmã Sayonara, com a irmã Gabriela, que a gente quer é ter você lá, tá bom? Bom, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes e amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Amém? Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Você pode se assentar. Então, irmãos, contextualizando um pouquinho sobre esse texto, para quem não conhece, né, o início da história, o povo de Deus era escravo no Egito, eram escravos de Faraó, e esse povo sofria muito nas mãos do Faraó, e eles pediram a Deus um libertador, eles pediram a Deus uma forma de serem livres daquela escravidão.
E o Senhor enviou Moisés. Mas quando Moisés chega para falar com o faraó não aceita liberar o povo com facilidade. O faraó endurece seu coração e o Senhor precisou enviar 10 pragas para que aquele rei, né, autorizasse a saída do povo do Egito. Então, já tinham acontecido neste momento 9 pragas. O Egito já tinha sido devastado. As águas do Nilo se transformaram em sangue. Houve não sei nem como é que fala, uma epidemia de rãs, né? Uma quantidade absurda de rãs sobre a terra. Piolhos, moscas, morte dos animais, feridas nas pessoas, chuva de granizo, gafanhotos e uma escuridão por 3 dias. Então, o Egito já tinha passado por tudo isso. Tudo que eles tinham já estava destruído. As lavouras, os animais, as pessoas já estavam doentes. Já não tinha mais, né, o que destruir. Mas Faraó ainda não tinha reconhecido Deus. Então, a última praga, Deus falou com Moisés que seria a morte dos filhos mais velhos. A coisa mais preciosa que nós temos, os filhos. E na cultura judaica, o filho mais velho, ele sempre foi muito importante, porque ele herdaria, né, o nome, ele herdaria a liderança da família dali em diante. Então, o filho mais velho sempre foi muito importante. O Senhor ia tirar, então, de Faraó agora o que ele tinha de mais precioso, porque até agora a família do Faraó não tinha sido tocada, mas agora ele ia sentir na própria carne, né? E aí, o Senhor, ele dá uma instrução para Moisés e seu povo, para que eles não tivessem que passar por essa praga. Porque algumas dessas pragas não atingiram o povo de Deus. O Senhor poupou o povo de Deus de algumas delas. E mostrando já que o Senhor faz diferença entre o seu povo. Mas essa praga em específico, ela não ia alcançar o povo de Israel, mas eles precisavam seguir uma instrução, que foi essa que nós acabamos de ler. Eles deveriam, no 10º dia do mês, separar um cordeiro sem defeito, um cordeiro perfeito, né? Cada família deveria separar o seu. Eles iam separar esse cordeiro por 4 dias. E no 14º dia, eles sacrificariam esse cordeiro, pegariam o sangue desse cordeiro e passariam nos umbrais da porta. Passariam ali no marco da porta, né? E aí, à noite, quando o anjo da morte viesse e passasse sobre aquela terra, ele veria aquele sangue na porta da casa dos israelitas e ele não ia matar os filhos do povo de Deus. Então, se a casa deles estivesse marcada com o sangue do cordeiro, eles não experimentariam a morte dos filhos primogênitos. E foi o que de fato aconteceu, né? No Egito todo, imagina que tristeza, irmãos. No Egito todo, todas as casas, morreu o primeiro filho. Em todas as casas. Mas na terra de Gósen, que era a casa ao lado ali, que era como se fosse uma vizinhança, né, ao lado ali, nenhum filho morreu. Então, irmãos, essa história me ensina muita coisa e eu gostaria de compartilhar algumas coisas com os irmãos sobre isso. A primeira coisa é que o Cordeiro nos livra da morte, e é Jesus, né? Isso aí, esse texto já aponta para Jesus de uma forma bem clara. O Cordeiro de Deus nos livra da morte. Esse Cordeiro aqui foi um Cordeiro sacrificado e o sangue dele ia livrar aquela família da morte. Igualzinho o sangue de Jesus nos livra da morte. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Desde que o pecado entrou no mundo, é necessário derramamento de sangue para que haja o perdão. O irmão Ari hoje falou na escola bíblica, né, sobre como que era o culto antigamente. Tinha que ter a morte de algum animal, porque o animal para eles era algo de valor, era a fonte de renda deles. Era algo que era extremamente necessário na cultura deles. Então, eles estavam fazendo um sacrifício que ia lhes custar alguma coisa. Deus queria ensinar para aquele povo que o pecado custa caro, né? Então, aqui, o cordeiro que foi morto, ele já aponta para Jesus. Esse cordeiro aqui livrou eles da morte física, mas Jesus nos livra da morte eterna, né?
O segundo ponto é que não foi a vida do cordeiro que trouxe o livramento, mas sim o sangue dele. O sangue do cordeiro precisava ser passado nas portas. E aquela casa seria marcada pelo sangue do cordeiro. Assim também, não é a vida de Jesus que nos salva. Muitas pessoas admiram a vida de Jesus, admiram o que Jesus fez, falam que Jesus foi um cara legal, que Jesus foi um profeta que ensinou amor, ensinou muitas coisas boas. Nós amamos a vida de Jesus, nós admiramos a vida de Jesus, mas para nós o ápice foi a morte dele por nós. A sua principal prova de amor foi a sua morte. Então, a gente precisa se apropriar do sacrifício de Jesus. Não adianta só a gente admirar a pessoa de Jesus, só a gente achar bonito o que a pessoa de Jesus ensina, só achar que Jesus é um grande pensador, uma pessoa que mudou a humanidade com seus ensinamentos. Não, Jesus é muito mais que isso. Jesus é aquele que nos livrou da morte. Então, nós somos gratos ao Senhor Jesus, porque a sua morte, a dor que ele passou, o sangue que ele derramou, é que fazem a diferença na nossa vida. Nós precisamos nos apropriar desse sacrifício. Assim como aquelas pessoas, se elas decidissem não fazer as instruções que foram colocadas aqui, elas não iam receber o livramento da morte. Ela podia estar lá no meio do arraial lá, de Gósen. Mas se ela não fizesse o que foi instruído, se ela não pegasse o cordeiro, não sacrificasse o cordeiro, não passasse o sangue do cordeiro na sua porta, o anjo da morte ia passar na casa dela sim. Então, não basta você estar na igreja. Isso não é suficiente. Não basta sua mãe estar na igreja, seu pai estar na igreja. Não basta sua esposa estar na igreja. Não basta sua família ter uma vida com Deus. Você precisa se apropriar do sangue de Cristo. Você precisa se apropriar do sacrifício que foi feito. A vida espiritual é individual. A gente não consegue pegar carona, né? Então, a gente precisa se apropriar do sangue do Cordeiro. Gente, eu acho que mais me chamou a atenção nesse texto foi que, assim como o sangue do Cordeiro salvou aquelas famílias da morte do primogênito, o sangue do Cordeiro na nossa casa também livra a nossa família da morte. O convite do Senhor para nós hoje, se você não prestar atenção em nada do que eu falei, o convite do Senhor para nós hoje é esse: marque a sua casa com o sangue de Jesus. Marque a sua casa com o sangue de Jesus, desde a entrada até a saída. Que o sangue de Jesus seja uma marca na sua casa. Que o cheiro do cordeiro que foi assado ali, deve ter invadido aquela casa, invada também a sua casa. Que a sua casa tenha o cheiro do cordeiro. Que ali, gente, a gente pode pensar a dor daquelas famílias, né? De perderem o primeiro filho, todas as famílias juntas. Pensa que dia tenebroso que foi sobre o Egito. Uma terra inteira, todas as casas de luto, porque morreu o primeiro filho. E o povo de Israel não experimentou essa dor. O povo de Israel foi poupado. Então, eu quero te dizer que se você coloca o sangue do cordeiro na sua casa, você vai ser poupado de muita dor. Se você coloca o sangue do cordeiro na sua porta, você vai ser livre de muita morte. Se você convida Jesus para entrar na sua entrada, na sua saída da sua casa, muita morte e muita dor serão poupados na sua vida. Talvez, se o sangue de Jesus estiver no seu lar, você vai ser poupado da dor da separação, você vai ser poupado da dor do vício de um familiar seu, de uma morte, de uma crise financeira, da rebeldia dos seus filhos, do distanciamento da família. A dor ali naquele contexto foi a perda do filho, mas pode ser outras dores, pode ser outras situações. Mas se você colocar o sangue do cordeiro na porta da sua casa, você pode ser livre de muitas dores. Irmãos, na vida das pessoas que não têm o sangue do cordeiro marcando seu coração, Satanás tem legalidade para fazer muitas coisas. Nós sabemos que Jó, ele sendo um homem íntegro, Deus deu a Satanás autorização para agir na vida dele. Nós lemos isso lá na palavra.
que o Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, sendo Jó um homem íntegro. Imagina o que Satanás pode fazer na vida daquele que não tem um relacionamento com Deus. Eu sempre digo isso aqui toda vez que eu tenho oportunidade, que a gente não pode negligenciar que a gente está numa guerra. A gente está numa guerra. Você não vê muitas coisas, obrigada, irmão. Você não vê muitas coisas acontecendo. O mundo espiritual é invisível, mas existe um mundo espiritual que quer destruir a sua casa, quer destruir o seu casamento, quer acabar com a vida dos seus filhos. Uma vez um pastor disse uma coisa que eu guardei para mim. Lá no inferno tem um painel assim, com a foto da sua família, de LED, assim, ó, bem grande. O alvo dele é destruir a sua casa. O alvo dele é destruir a sua família. Não negligencie, você está no meio de uma guerra. Se você ficar dormindo, você vai perder a batalha, né? Então, irmãos, na vida dos servos de Deus, nós teremos sim lutas. O povo de Israel, ele passou por algumas dessas pragas aqui. Elas atingiram eles indiretamente. Imagina, eles moravam no Egito. A água do Nilo foi transformada em sangue. Eles também foram afetados, né? Então, assim, a agricultura naquele lugar ficou comprometida. Então, eles foram afetados, sim. Mas o Senhor os poupou das provas mais difíceis, né? Então, assim o Senhor faz na nossa vida também. Porque Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. O desejo dele por nós, no entanto, é maior do que o desejo de não nos ver sofrer. O desejo do Senhor pela nossa vida é maior do que o desejo de não nos ver sofrer. Então, no verso 4, está dizendo aí que o cordeiro deveria ser compartilhado com outras famílias se fosse preciso. Se a família fosse pequena, ela deveria convidar uma outra família para comer o cordeiro junto com ela. E também disse que a carne não deveria ser guardada para outro dia, porque essa seria uma refeição muito especial. E ela não deveria ser confundida com uma outra refeição qualquer, então ela deveria ser só para aquele momento. E essa refeição deveria ser repetida todos os anos, deveria ser um costume para eles. Então, irmãos, aqui a gente tira uma lição, né? Pelo menos duas coisas a gente pode aprender desse ponto. Que aquela refeição, né? Que era uma refeição forte, para eles iniciarem uma longa viagem. No dia seguinte, eles iam começar a viajar pelo deserto em busca da terra prometida. Aquela refeição, uma refeição forte, uma refeição que traria sustento a eles, deveria ser compartilhada. Então, compartilhe o alimento que você tem recebido com outras pessoas. Compartilhe o que Deus tem te dado para alimentar a sua alma. Compartilhe o que Deus tem feito na sua família. Abençoe outras pessoas com o que Deus tem feito por você. Não guarde para você mesmo, né? Compartilhe com as outras pessoas. Olha, eu tenho meus problemas com os meus filhos, mas eu oro, eu faço parte de um grupo de oração. Você não quer orar também? Olha, eu passei por isso na minha família, eu orei, eu busquei a Deus e Deus me deu resposta. Compartilhe com as outras pessoas. Abençoe outras famílias com o que Jesus tem feito com você. Não guarde só para você mesmo. E a outra coisa que a gente pode ver nesse ponto é que Deus deseja que as famílias compartilhem a salvação juntas. Então, esse ajuntamento que nós estamos fazendo hoje aqui é algo de Deus. Deus deseja que a gente compartilhe a salvação. Deus deseja que as famílias estejam juntas. Porque a gente cresce, a gente aprende, a gente se edifica. Deus não chamou ninguém para viver isolado na terra. Deus não chamou nenhuma família para viver isolada na terra. Mas aquelas famílias ali, elas iam compartilhar a carne, iam compartilhar também as ervas amargas. Então, a gente compartilha os momentos de alegria e a gente compartilha também os momentos de luto, os momentos de dor, né? Haverão, sim, ervas amargas, mas a gente não precisa comê-las sozinho. A gente pode compartilhar, a gente pode dividir, né? E aqui também, gente, essas ervas amargas, elas servem para nos lembrar dos tempos difíceis, dos momentos de dor, né? Que nós vamos ter aqui na terra mesmo. Porque nós não somos daqui, né? Deus mandou que eles comessem a refeição prontos para a viagem. Eles deviam estar calçados, vestidos,
preparados para viajar. Eles deviam vestir uma roupa de viagem. Porque, irmãos, a gente tem que estar sempre lembrando que a gente não é daqui. O nosso lar não é esse. Assim como eles estavam no Egito, mas eles não pertenciam ao Egito. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele. E a presença de amigos de Deus na sua vida, de pessoas de Deus ao seu redor, de outras crianças, outros adolescentes, outros jovens que vão edificar seus filhos, outros homens de Deus que vão edificar o seu marido, outras mulheres que vão orar com você, outras mães que vão repartir com você as suas lutas. Isso é bênção, porque o Senhor disse aqui para a gente compartilhar as nossas refeições, né? E aí depois diz assim, ó, que provavelmente o homem seria responsável por matar o animal e a esposa prepararia a refeição, como era um costume da cultura judaica. Porque cada um tem um papel na família. O primeiro de todos os papéis que nós temos é compartilhar a salvação. Então, eu queria ressaltar isso aqui. Nós estamos no mês da família. Cada um de nós tem um papel na nossa família. E o primeiro papel que você tem é compartilhar a salvação com a sua família. Com seus irmãos, com sua mãe, com seu pai, com seus tios, com seus primos, com seus filhos, com seu cônjuge. Então, compartilhe a salvação e não descanse enquanto você não vir isso acontecer. Às vezes a gente pergunta para alguém assim, e seu filho, como é que tá? Ah, tá bem, mas tá longe dos caminhos do Senhor. Então não tá tão bem assim, né? Porque só tá bem mesmo se estiver na presença do Senhor. Então não descanse enquanto você não vir a sua família rendida aos pés do Senhor. Esse é o seu primeiro papel. O homem na cultura judaica, ele tinha o papel de transmitir a lei, de ensinar um ofício para os filhos e de trazer provisão. E a mulher tinha a responsabilidade de cuidar das necessidades do lar e viver a obediência diária à palavra de Deus, ensinando os filhos através do exemplo. Então, irmãos, esse papel, ele continua existindo, né? Nós, enquanto família, o Senhor tem um papel para cada um de nós. Não vamos deixar que isso se perca, né? Eu acho que isso é um dos grandes problemas das famílias de hoje, né? Muitas vezes as mulheres estão tão preocupadas em prover no lar que elas estão esquecendo de fazer o seu papel. E o papel da mulher não é prover. Ela pode ajudar, ela pode. Mas o papel dela não é prover. Deus não te chamou para isso, né? E o papel do homem é ensinar a palavra de Deus. Muitas vezes o homem acha que só proveu bastante. E não é, né? O homem também ele é muito responsável pelo ensino dos seus filhos. Então, que a gente possa procurar no Senhor. O que Ele espera de nós enquanto família? Qual que é o nosso papel aqui? Porque eu sempre falo isso aqui também, né? Quando eu tenho oportunidade. Que a gente pensa muito em dar uma casa boa para os nossos filhos, roupinhas bonitas, né? A gente pensa muito em dar para os nossos filhos uma boa escola. Mas não é para isso que a gente foi chamado, não. Né? A gente foi chamado para cuidar dos nossos filhos, para levá-los a Deus. Os nossos maridos, a mesma coisa. Nossa família, a mesma coisa. Né? Nós fomos chamados para levar a nossa família a Deus. Quando a gente partir, estiver diante do Senhor, é isso que vai ser requerido da nossa mão. Né? E não em que colégio que seu filho estudou, né? Se ele formou em alguma coisa. Não, o que vai ser requerido de você é o que você fez com aquele ministério que o Senhor te deu. Né? De levar a sua família à salvação. Depois aqui diz assim que o cordeiro não seria cozido nem cru, mas inteiro, indicando já o sacrifício de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que nenhum dos ossos dele seria quebrado. E essa profecia se cumpriu. Então, o sacrifício de Jesus por nós foi por inteiro, como esse cordeiro aqui. Ele não podia ser quebrado para ser colocado numa panela. Ele tinha que ser assado inteiro. Isso tem um significado, isso tem uma simbologia, não foi colocado aqui à toa, não. Foi justamente para ligar a essa profecia de Jesus, que disse na palavra que ele não teria nenhum de seus ossos quebrados. E essa profecia realmente se cumpriu. Né? E o sacrifício de Jesus por nós foi inteiro. O sacrifício daquele cordeiro também foi assado por inteiro.
E assim também o sacrifício que a gente faz na nossa vida precisa ser por inteiro. Porque eu quero te falar que se você quer ter o sangue do cordeiro na porta da sua casa, vai ter que haver um sacrifício. Vai ter que haver um custo, né? A gente vai ter que pagar um preço para ter o sangue do cordeiro na porta da nossa casa. A salvação é de graça, mas existe um custo para você se apropriar dela. Existe um custo para você viver a salvação. O cordeiro, aqui em Êxodo 12, era a fonte de renda da família. O cordeiro era para eles um animal muito importante, que dava lã, que dava carne, aquela ovelha dava leite. Então, para aquela cultura, esse animal era extremamente importante. Eles estavam abrindo mão disso para sacrificar em obediência. E nós também vamos ter que sacrificar alguma coisa. Nós vamos ter que sacrificar as nossas manhãs de domingo na cama quentinha. Nós vamos ter que sacrificar alguns passeios para estar na casa de Deus com os nossos filhos. Nós vamos ter que sacrificar algumas coisas que a gente queria ver na televisão, que a gente vai deixar de ver para estar em família. A gente vai ter que gastar tempo sentando e ensinando os nossos filhos. Então, a gente vai ter que gastar. A gente vai ter que gastar tempo em oração. A gente vai ter que gastar tempo vindo num culto de oração. A gente vai ter que gastar tempo buscando a Deus pelos nossos filhos. As mães, né, são pessoas com 50 tarefas diferentes no dia. Mas, mãe, hoje é o seu dia. Você pode fazer tudo pelo seu filho, café da manhã, tudo, mas você precisa buscar pelo seu filho. Você precisa. Você precisa arrumar um tempo para buscar a Deus pelo seu filho, né? Para tudo por algum tempo e busca o Senhor pelo seu filho. Então, é isso, gente. O verso 11 diz que eles deveriam estar vestidos para a viagem, como eu já comentei, prontos para saírem do mundo em que viviam a qualquer momento, que era o Egito. Assim como nós. Nós também precisamos estar prontos para sermos chamados por Deus a qualquer momento. Porque nós não somos daqui. É difícil isso, né? Mas é uma reflexão necessária. A gente precisa falar que ama. Hoje é um ótimo dia para a gente falar que ama a mãe, né? A gente precisa liberar perdão. A gente precisa mostrar que ama. A gente precisa deixar legado. A gente precisa estar pronto para a viagem. Porque não somos daqui. O que os seus filhos dirão de você depois que deixarem sua casa? O que os seus filhos dirão de você depois que você partir? O que as pessoas dirão de você no seu velório? O que seus irmãos e pais dirão de você? Né? A gente perdeu a irmã Nair aí há tão pouco tempo e eu só vejo comentários positivos da irmã Nair. Eu só vejo as pessoas falarem, ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher firme, corajosa, forte. E eu gostaria que as pessoas falassem isso de mim no dia que eu morrer. Era uma mulher de Deus. Era uma mulher de fé. O que as pessoas vão falar de nós, né, irmãos? Que a gente possa estar sempre vestido, pronto para a viagem. O verso 12 e 13 diz que quando o anjo da morte vir o sangue nas portas, passará por cima da casa e não entrará, trazendo morte. E Páscoa, em hebraico, significa passagem. É justamente isso, passar por cima. Se o sangue do cordeiro estiver nas portas da casa, a morte não entrará ali. Então, a mensagem que eu quero deixar para os irmãos hoje é: poupe sua família da morte. Passe o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta. Jesus pode nos livrar de muita dor e de muito sofrimento. Aquelas casas ficaram para sempre marcadas de vermelho, provavelmente. E talvez naquele momento até ficarem com cheiro de sangue, né? E que a nossa casa ela seja assim, que a nossa casa seja um lugar onde as pessoas possam entrar e possam perceber que há algo diferente, que a nossa casa é um lugar de paz, que a nossa casa é um lugar de harmonia, que as pessoas no seu trabalho elas possam ver que você tem um casamento equilibrado, que você não fica só falando mal do seu cônjuge, que as pessoas possam ver que os seus filhos são pessoas respeitosas, são pessoas educadas, são pessoas que obedecem na escola. É nítido para a gente que trabalha na escola, né? Uma família que você vê que acompanha o filho e uma família que não acompanha. É nítido, notório. Então, que os seus filhos
sejam filhos que as pessoas possam olhar e falar, ele tem uma família estruturada, ele tem uma família que acompanha, né? Que a sua casa seja equilibrada financeiramente, que você não deva a ninguém, né? Que seus filhos sejam bênção para outras pessoas, que o seu casamento tenha a marca de Jesus, que o sangue de Cristo faça mais do que só te dar a salvação eterna, mas que ele também te livre da morte física, que ele também te livre de outras dores, né? E o verso 14 diz que esse dia deveria ser recordado. Isso aqui foi um ensinamento que Deus deu para se repetir todos os anos. E que assim a gente também nunca se esqueça do que Deus fez por nós, do que Ele tem feito, do que Ele faz, do que Ele já fez, né? Que a gente nunca esqueça que sem a presença dEle, a gente já estava morto, a gente já estava condenado, mas que Ele nos deu uma nova chance. E é sempre tempo de fazer diferente, sempre é tempo de fazer novo, sempre é tempo de fazer melhor, né? Então, que a gente possa, né, usar essa palavra, se lembrando que o Senhor Jesus fez por nós e que a gente possa, né, se comprometer a estar sempre reforçando a marca do sangue do Cordeiro no nosso lar. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor passe na nossa casa, Senhor, e faça dela a tua habitação, Senhor. Nós queremos te pedir que o sangue do Cordeiro esteja nos umbrais das nossas portas. Que a tua presença inunde cada família aqui representada, Senhor. Que a tua presença esteja na nossa vida conjugal, que a tua presença esteja na nossa vida como pais, como irmãos, na nossa vida familiar. Que seja notório o cheiro do Cordeiro na nossa vida. Que seja notório, Senhor, a tua presença na nossa família. Em nome de Jesus, nós consagramos cada família aqui aos teus pés, no teu altar. Nos ajude, Senhor, a conduzir o nosso lar na tua presença. E que o anjo da morte possa passar por cima da nossa casa e que não venha haver lugar, meu Pai, para a morte no nosso lar. Que o Senhor nos poupe da dor, do sofrimento. Que em nome de Jesus o Senhor seja, Pai, o guardião do nosso lar. Que o Senhor nos capacite, Senhor, na missão que o Senhor nos confiou, de guardar a nossa família, de compartilhar a salvação. Em nome de Jesus, dá-nos um domingo de paz, um domingo na tua presença. Nos ajude, Senhor, a caminhar constantemente com o Senhor. Que o Senhor nos dê um dia alegre, Pai. E que o Senhor console também todas as pessoas que nesse dia estão tristes, estão enlutadas, estão passando um dia das mães sem a sua mãe. Que o Senhor venha dar consolo, Pai. E que o Senhor continue conosco com a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Em nome de Jesus.